Meus irmãos e minhas irmãs, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Jesus apareceu diversas vezes a uma freira chamada Irmã Faustina, hoje Santa Faustina. E a essa freira, Jesus fez várias revelações. Pediu que ela estampasse um quadro com a imagem que ele revelava para ela. E esse quadro tornou-se conhecido mundialmente. Jesus que mostrava que do seu coração saíam raios que atingiam todas as pessoas. Esses raios nos recordavam o nosso batismo e a Eucaristia, dois sacramentos que nos introduzem no mistério de Cristo. Com o batismo nos tornamos morada de Deus e com a Eucaristia passamos a receber Deus dentro de nós como alimento. E a Santa Faustina, Jesus então revela que era desejo dele manifestar a sua misericórdia para todas as pessoas. Por isso ele pede a esta freira que propague esta devoção e que diga à igreja que era desejo dele, Jesus, que no segundo domingo da Páscoa fosse instituída a festa da misericórdia, para que todo pecador arrependido pudesse se aproximar da fonte de misericórdia que jorra do coração de Jesus para todos nós. Isso aconteceu no início do século XX. E no ano 2000, o Papa São João Paulo II canoniza a irmã Faustina como Santa Faustina e torna oficial a festa da misericórdia. E graças a Deus, desde o ano 2000, nós podemos celebrar esse dia tão especial, onde paramos para refletir sobre este atributo, sobre esta dimensão de Deus, talvez a mais importante. Nós temos um Deus que tanto nos ama, que não se cansa de nos perdoar. Por isso manifesta a sua misericórdia para todos nós. Este é o dia de nós nos aproximarmos da misericórdia divina e alcançarmos dela todas as graças necessárias para continuarmos caminhando nos caminhos de Deus. E a liturgia da palavra que nós acabamos de escutar nos traz, principalmente no Evangelho, uma reflexão sobre como nós podemos experimentar a misericórdia de Deus. O Evangelho se divide em dois momentos. No primeiro momento, Jesus ressuscitado aparece para os seus apóstolos no domingo da ressurreição, ou seja, ele morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. E ali ele aparece para os apóstolos que estavam na casa, com as portas trancadas por medo dos judeus. Comunica-lhes a paz, sopra sobre eles o Espírito e lhes dá uma missão. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados serão retidos. Então vamos entender esta primeira aparição de Jesus. O dia, eu já falei, era o domingo da ressurreição, o domingo em que Jesus venceu a morte. Os discípulos estavam reunidos, estavam na casa, mas estavam com medo. As portas estavam trancadas. Jesus aparece e lhes comunica a paz esteja convosco. Qual é essa paz que Jesus comunicou aos seus apóstolos? Quando nós pensamos em paz, já imaginamos o oposto de guerra, né? Vivemos tantas guerras e nós queremos a paz, a ausência de conflitos. Ou quando nós pensamos em paz, de uma forma mais particular, pensamos numa vida mais tranquila, sem muitos problemas, aquela vida assim paradisíaca, né? Que não tem nada de errado acontecendo, tudo está um mar de rosas. Não é isso que Jesus vem comunicar para nós. A paz que Jesus comunica, o Shalom de Deus, significa a confiança
de que Ele não nos abandonou, de que Ele não foi derrotado, mas de que Ele permanece conosco, agora por todos os dias, até o fim dos tempos. Por isso, certos da presença de Deus conosco, nós podemos enfrentar os problemas, viver as guerras, passar por tribulações, viver as perseguições, o que for, Deus está conosco. Deus é a nossa proteção, e com Ele nós vamos adiante. Jesus comunica a paz aos seus apóstolos para dar confiança a eles. A missão precisa continuar. Aí Jesus sopra o Espírito Santo, a força de Deus em nós, Espírito esse que recebemos no nosso batismo. Sopra o Espírito Santo e dá à igreja a missão de perdoar os pecados. E aqui, meus irmãos, eu preciso falar especificamente sobre o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. É na confissão que concretamente nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus, porque nós pecadores nos apresentamos diante do sacerdote com o coração arrependido, e por pior que tenha sido o nosso pecado, diante do nosso arrependimento, recebemos de Deus, pelas mãos do sacerdote, o perdão dos nossos pecados. Infelizmente, alguns católicos ainda pensam assim: eu não me confesso com o padre, porque o padre é tão pecador quanto eu. Então eu me confesso direto com Deus. Esse pensamento é errado. E quem pensa assim, com toda a caridade, nem devia vir na missa. Reza a missa em casa. Já que você é capaz de perdoar o seu pecado direto com Deus, já consagra a Eucaristia na sua casa e já faça a sua missa na sua casa e viva a fé do jeito que você acha que está certo, mas está errado. Assim como eu acredito que o sacerdote é um mediador para tornar Jesus presente na Eucaristia em cada Santa Missa, pela coerência da fé, eu também devo acreditar que o sacerdote é um mediador que oferece o perdão dos pecados. Não sou eu que perdoo ninguém, é Deus. É Deus que perdoa através do meu ministério que foi dado por Deus. Então, é através do sacramento da reconciliação que Deus de fato manifesta a sua misericórdia em nossas vidas, porque diante de um coração arrependido, Deus nos perdoa. Mas é preciso ter o arrependimento. Jesus diz: a quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, porque não têm arrependimento, os pecados não serão perdoados. É muito sério. E a gente deve aprender a viver a nossa fé a partir daquilo que a revelação nos traz, mas também a Santa Mãe Igreja, que é a dispensadora das graças de Deus, através dos sacramentos e sacramentais. Então, a primeira parte do Evangelho traz para nós essa aparição de Jesus e essa missão dada à igreja. Mas aí tem uma questão, meus irmãos: Tomé não estava lá. Não sei porquê. Tomé podia estar entristecido, podia estar revoltoso, Tomé podia estar com medo e nem queria ficar com os outros, porque vai que pega todo mundo e já mata como mataram Jesus. Não sabemos o motivo. O fato é que Tomé não estava com os apóstolos reunidos na casa. E porque Tomé não estava reunido na casa com os apóstolos, Tomé não faz a experiência do Cristo ressuscitado. Veja, Jesus não apareceu no meio da rua para os apóstolos, apareceu na casa, quando eles estavam reunidos. Os apóstolos vão contar para Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé vai dizer: se eu não enfiar o meu dedo no buraco da mão, se eu não enfiar a minha mão no buraco do lado, eu não acredito. Jesus podia ter olhado para a desconfiança de Tomé e aparecido direto para ele, lá na casa dele, ou lá no meio da rua, seja lá onde fosse. Tomé, por que você não acreditou? Mas Jesus não fez isso. 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, estando os apóstolos reunidos na casa, com as portas fechadas, mas agora sem medo, Jesus novamente aparece lá. E
Tomé estava. Por que Tomé estava? Não sei. De repente Tomé tinha uma pontinha de esperança, né? Vai que é verdade. E Jesus aparece de novo. Tomé tinha carinho por Jesus, o seguiu por 3 anos, era apóstolo, existia afeto. Vai que é verdade, vai que o mestre aparece, né? Tomé também podia estar lá para comprovar que os apóstolos estavam tudo doido. Não, vocês estão tudo viajando. Isso não aconteceu, é coisa da cabeça de vocês. Não importa o motivo. O fato é que Tomé estava lá. E porque Tomé estava com os apóstolos reunidos na casa, ele faz a experiência do Cristo ressuscitado. Jesus diz: põe o dedo aqui. Enfia a tua mão aqui. Não sejas incrédulo, mas fiel. E essa frase nós deveríamos escrever no espelho do nosso banheiro ou na porta da geladeira. Muitas vezes a gente chega para o padre e diz assim: padre, eu não tenho fé, eu gostaria de ter mais fé, eu gostaria de fortalecer a minha fé. E Jesus diz para Tomé: não sejas incrédulo, ou seja, não seja uma pessoa sem fé, seja uma pessoa fiel. Ele não disse assim: Tomé, não seja uma pessoa sem fé, seja uma pessoa com fé. Não foi isso que ele disse. Diante da incredulidade de Tomé, Jesus o convida a ser fiel. E é na fidelidade que nós vamos vivendo a experiência diária da fé no Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente tem a pretensão, ou a ilusão, melhor dizendo, de que a fé passa por sensações. Eu senti um arrepio no corpo, eu senti um calor no coração, eu chorei, eu tive fé naquele dia. As emoções, elas até podem fazer parte, em algum momento da nossa experiência religiosa, mas elas não definem a nossa experiência religiosa. A fé é uma convicção, e quanto mais eu me torno fiel a Deus, vivendo a sua palavra, seguindo as orientações que a igreja me apresenta, quanto mais fiel eu sou, mais eu dou demonstração da minha fé, mais a minha fé se fortalece. Eu posso nem sentir, mas eu estou sendo uma pessoa de fé. Por quê? Porque eu estou sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus diz para Tomé: não sejas incrédulo, mas seja fiel. Tomé vai fazer a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lança uma bem-aventurança sobre nós. Você acreditou, Tomé, porque você me viu. Bem-aventurados, felizes, santos serão aqueles que vão acreditar sem terem visto. É o que São Pedro fala na segunda leitura. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Tenho certeza que aqui ninguém viu Jesus em corpo, de forma corpórea. Ninguém sentou-se à mesa com Jesus de uma forma real, concreta, de pegar em Jesus, de ver Jesus pegando o garfo e trazendo a comida à boca. Ninguém teve essa experiência, tenho certeza. Mas nós estamos aqui na igreja por quê? Porque nós acreditamos. Mesmo sem ter visto, nós amamos a Jesus. E nós optamos por seguir os seus passos. Então, nós temos a realidade da fé em nós. E quanto mais fiel nós vamos nos tornando a Deus, mais essa fé aumenta em nossos corações. Por fim, meus irmãos, é importante destacar que Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos na casa, e essa casa se chama igreja. Por isso a primeira leitura nos traz o modelo ideal de igreja, a comunidade reunida para viver a experiência da fração do pão, Eucaristia. Quando nós não estamos na igreja, nós deixamos de fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Foi o que aconteceu com Tomé. Por isso nós precisamos viver a experiência contínua da igreja. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da ressurreição, domingo é o dia de nós estarmos na missa para vermos o Senhor ressuscitado entre nós, que se comunica conosco na sua palavra
e que se dá como alimento para nós na Eucaristia e que acolhe a nossa oração em comum, porque nós somos o seu povo. Assim, meus irmãos, nesse domingo da misericórdia, peçamos a Deus a graça, em primeiro lugar, de sempre nos reconhecermos pecadores, necessitados do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, e com o coração arrependido, sempre busquemos o sacramento da reconciliação quando necessário, pelo menos uma vez ao ano. Segundo, que nós possamos buscar no nosso dia a dia viver a fidelidade a Deus, nas pequenas coisas, para que através da fidelidade nós possamos aumentar a nossa fé. E por fim, vivamos a experiência do ser igreja, porque é na igreja que o Senhor se revela para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.